Números capítulo 33, verso 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da palavra. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus amado, por estarmos aqui na tua casa, reunidos. Pai, nós te agradecemos também pela tua santa palavra, Pai. Tua palavra que é tão rica, Pai, em ensinamentos para as nossas vidas. A tua palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos direciona, ó Pai amado. Nós somos gratos pela tua santa palavra. Pedimos que nesta noite, ó Pai, nós tenhamos entendimento daquilo que o Senhor gostaria de falar ao teu povo. Usa, ó Pai amado, a minha vida. Ó Pai, que o Espírito Santo possa falar ao meu coração e ao coração de cada um dos irmãos aqui presentes. Assim, ó Deus, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, orando com gratidão no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de entrar na terra prometida, Deus faz aquele povo olhar para trás, né? O capítulo 33 de Números, ele funciona como um memorial da caminhada do povo de Israel. Lá Moisés começa a falar da saída do Egito até o momento em que eles chegam nas campinas de Moabe. Moisés registra, por ordem do Senhor, cada etapa dessa jornada. Ao longo de 40 anos do deserto, Moisés faz essa narrativa. E esse registro, ele não é apenas um relato histórico ou geográfico. Ele tem um propósito muito claro: lembrar ao povo de Deus que Deus os conduziu durante toda a jornada. E ao relembrar todo esse percurso, Moisés mostra a fidelidade de Deus na condução do seu povo. Israel não caminhou sozinho. O Senhor conduziu o seu povo passo a passo até o cumprimento da promessa. Em todo o tempo, Deus esteve presente, guiando, protegendo, corrigindo e sustentando o seu povo. Então, depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega ao momento pelo qual gerações haviam esperado. Eles estão nas campinas de Moabe, às margens do rio Jordão, olhando para aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Nesse capítulo nós vemos uma progressão clara da ação de Deus na história do seu povo. O texto começa com Deus libertando o povo do Egito, Deus conduzindo o povo no deserto, Deus preparando o povo para entrar na terra prometida e Deus dando instrução ao povo para viver naquela terra. Assim, Números, capítulo 33, nos ensina que a caminhada do povo de Deus é marcada pela direção, pela disciplina e pela fidelidade do Senhor em cada etapa da jornada. Aquela antiga geração havia morrido no deserto por causa da sua incredulidade, e agora uma nova geração estava diante da promessa. A terra de Canaã estava diante deles.
Porém, antes de atravessarem o Jordão, Deus fala novamente por meio de Moisés, dando as instruções finais de como aquele povo deveria viver naquela terra. Essas palavras, elas não são apenas orientações sobre o território ou sobre as batalhas, elas revelam princípios sobre arrependimento, santidade e fidelidade a Deus. Esse texto também nos ensina um princípio essencial da vida cristã, que as promessas de Deus, elas são recebidas pela graça, mas elas são desfrutadas em um caminho de santidade e de obediência. Ao caminharmos por esse texto, nós vamos ver 3 grandes verdades espirituais. A primeira, que Deus concede a promessa de salvação. A segunda, que Deus chama o seu povo ao arrependimento. E a terceira, que Deus derrama bênçãos sobre aqueles que vivem em obediência. E é exatamente nesse contexto que nós chegamos ao versículo 50. Os versos 50 a 56 registram as últimas instruções de Deus antes da entrada na terra prometida. Israel está acampado em frente a Jericó, às margens do rio Jordão, e durante séculos, aquela havia sido a promessa de Deus a Abraão. Mas agora, aquela geração que sobreviveu ao deserto, estava prestes a ver o cumprimento dessa promessa. E é nesse cenário que nós encontramos registrado em Números 33. No verso 51, e eu peço aos irmãos que mantenham a palavra de Deus aberta, no verso 51, Deus diz a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, Deus fala da travessia do Jordão como algo certo, não como uma possibilidade. Ele fala quando vocês entrarem. A entrada na terra prometida não dependia do acaso, nem da capacidade militar de Israel, mas da fidelidade de Deus às promessas feitas aos patriarcas. Mas antes de entrarem no Jordão, Deus estabelece como o seu povo deveria agir. Eles iriam receber as promessas de Deus, mas isso iria exigir deles um coração fiel. Assim, Deus prepara o povo para entrar naquela terra. Deus prepara o povo também para entender que entrar na terra era um privilégio da sua graça, mas viver naquela terra iria exigir deles fidelidade a Deus. Então, Deus dá uma ordem muito clara, verso 52. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Canaã não poderia se tornar uma terra onde o povo de Deus convivesse com deuses pagãos. As imagens, os ídolos, os altares, eles deveriam ser destruídos completamente. Deus estava ordenando ao povo aqui a purificação espiritual daquela terra. Deus manda expulsar os habitantes, destruir as imagens, destruir os ídolos e derrubar os altares pagãos. Isso mostra que a terra prometida deveria ser um lugar santo. Deus não estava apenas preparando um território para aquele povo. Deus estava formando ali um povo santo. A terra que Israel estava prestes a ocupar, ela estava profundamente marcada pela idolatria. Os povos cananeus, eles praticavam cultos pagãos, adoravam falsos deuses, e eles haviam estabelecido altares, imagens, centros de adoração que representavam um sistema religioso totalmente oposto ao Senhor. Por isso Deus ordena aquele povo: expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. A palavra hebraica
utilizada aqui para expulsar, ela traz uma ideia. Ela traz uma ideia de desalojar, de arrancar pela raiz, de não permitir a permanência. E o problema não era simplesmente a presença dos outros povos, mas a influência espiritual que eles representavam. Os cananeus, eles praticavam cultos profundamente corrompidos. Eles adoravam a Baal, a Azera, eles praticavam uma prostituição cultural e eles sacrificavam até as suas crianças. E ao ordenar a expulsão desses povos, Deus ele estava protegendo Israel da contaminação espiritual. Observe que o problema aqui, ele não era um problema de etnia, mas era um problema de influência religiosa. E isso ensina para nós uma verdade muito séria, a de que não pode haver tolerância com o pecado, não pode haver acordo, não pode haver compromisso, não pode haver convivência pacífica com aquilo que desagrada a Deus. O Senhor ensina ao povo de Israel e ensina a nós também que o pecado ele não deve ser administrado, nem tolerado, ele deve ser combatido e abandonado. Por isso, a Escritura nos chama, pelo poder do Espírito Santo, a mortificar os feitos do corpo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que uma obediência parcial é, na verdade, o mesmo que uma desobediência. Deus não chama o seu povo para uma fidelidade incompleta. Deus chama o seu povo para uma entrega verdadeira, completa. E quem deseja viver as bênçãos de Deus e participar das suas promessas, precisa romper com tudo aquilo que conduz à idolatria e ao pecado. Porque as bênçãos de Deus, elas não são um convite para acomodação espiritual. Pelo contrário, elas vêm acompanhadas de um chamado à santidade e um chamado para viver uma vida separada para Deus. Deus chama o povo de Israel para ser um povo separado, santo, dedicado a Ele, da mesma forma como Deus também nos chama hoje. Ele nos chama para viver uma vida fiel, de uma maneira fiel a Ele. Isso significa que nós devemos rejeitar o pecado e nós devemos abandonar tudo aquilo que compete com Deus em nosso coração. Deus também ordena que o povo destruam as imagens esculpidas. E a palavra hebraica no texto, ela se refere a imagens gravadas em pedra, a figuras esculpidas ou a representações religiosas usadas nos cultos pagãos. Através dessas imagens, os cananeus cultuavam os seus deuses. Por isso, Deus ordena não apenas ignorar essa imagem, Ele manda destruir essas imagens. E o motivo que é bem claro, aquilo que conduz à idolatria não deve ser evitado, deve ser removido, destruído. E Deus sabia que a presença desses objetos poderia influenciar o coração do povo e levá-los novamente a praticar um culto pagão. Por isso, a ordem era eliminar completamente tudo aquilo que estava associado à idolatria. Deus também ordena que destruam todos os ídolos fundidos. E no hebraico aqui a palavra significa ídolos feitos de metal. Ídolos moldados, fundidos. Esses objetos, eles eram deuses fabricados pelas mãos humanas e utilizadas nos cultos pagãos. Enquanto o povo de Canaã adorava deuses produzidos pelos homens, Israel era chamado a adorar o Deus vivo, aquele que havia libertado o povo da escravidão do Egito, aquele que tinha conduzido o povo na peregrinação no deserto. E assim, o conflito espiritual
presente em Canaã era muito claro. De um lado, ídolos criados pela imaginação e pelas mãos humanas. Mas do outro lado, o Deus verdadeiro que age na história e salva o seu povo. O mesmo Deus a quem nós servimos. E Deus continua na ordenança a Moisés. Ele ordena que fossem derrubados todos os altares idólatras. Os altares, eles eram centro do culto pagão. Era nesses altares que aconteciam os sacrifícios aos deuses, os rituais de fertilidade e as práticas espirituais pagãs dos cananeus. Deus ordena que esses altares fossem derrubados. Não bastava apenas expulsar os povos da terra, era necessário também derrubar as estruturas que sustentavam a idolatria. Enquanto aqueles altares permanecessem, o culto pagão continuaria existindo. O Egito, por séculos, foi o ambiente em que Israel viveu. Ali estavam as estruturas, os seus costumes, os seus valores, as suas crenças e as suas práticas religiosas. Por isso, quando Deus liberta o povo do Egito, Ele não estava apenas mudando a geografia do povo, não estava apenas tirando o povo de um lugar, mas Deus estava transformando a maneira de viver e de adorar. Deus não estava apenas movendo o povo de posição, Deus estava trabalhando no coração desse povo, para que eles adorassem a Deus com inteireza de coração. Quando Deus os transporta, Deus não apenas tira eles da escravidão, mas Deus agora dá a eles uma liberdade. O propósito de Deus, ao tirar o povo do Egito, era muito mais profundo do que apenas libertar eles da escravidão do Egito. Deus, na verdade, queria tirar o Egito do coração do seu povo. Então, entrar na Terra Prometida significava uma nova vida, uma vida marcada pela fidelidade ao Senhor. Israel deveria aprender a viver agora como um povo separado por Deus. Nesse sentido, o Egito pode ser visto como uma figura do mundo, um sistema de vida organizado sem Deus e que frequentemente faz oposição a Ele. Foi desse sistema que Deus libertou o povo de Israel. Porém, ao chegarem a Canaã, Israel encontraria um outro grande desafio. Aquela terra havia se tornado um centro de profunda corrupção espiritual. A idolatria estava presente em todos os aspectos da cultura, da religião e da vida social daqueles povos. Por isso, quando Deus ordena que os israelitas expulsassem os habitantes da terra e destruíssem os seus ídolos, não se tratava apenas de uma questão territorial ou política, tratava-se de uma questão espiritual. O juízo de Deus sobre aquelas nações fazia parte da sua justiça, e Israel seria o instrumento desses juízos. Mas, ao mesmo tempo, eles precisavam preservar a sua própria fidelidade ao Senhor. Deus ordena para que eles destruíssem os altares, pois se o povo de Deus tolerasse aqueles cultos, se aceitasse conviver com aqueles ídolos, inevitavelmente eles acabariam assimilando aquelas práticas. E a história bíblica mostra que foi exatamente isso que aconteceu séculos depois. Mas por trás dessas ordens existe um princípio fundamental da fé bíblica. Deus exige exclusividade na adoração. O primeiro mandamento na Bíblia declara de forma clara: não terás outros deuses diante de mim. No entanto, o problema não está apenas nos ídolos externos. O verdadeiro problema está no coração do ser humano.
João Calvino fez a seguinte afirmação: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Isso é verdade. A idolatria não desapareceu com as antigas estátuas de pedra ou de metal. Ela apenas mudou de forma. Hoje, os ídolos podem não estar nos templos pagãos, mas eles continuam ocupando o lugar que pertence somente a Deus no coração das pessoas. Nós vivemos numa sociedade que idolatra o eu. A sociedade moderna ensina que o homem costuma a viver como se ele fosse o centro da sua própria existência. Mas Deus continua exigindo o mesmo que Ele exigiu da nação de Israel: que os ídolos sejam derrubados, que os altares sejam derrubados. Meus queridos irmãos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Por isso, o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado. Arrependimento é destruir e derrubar os altares que nós construímos nos nossos corações. Assim como Israel deveria derrubar aqueles altares pagãos, cada cristão é chamado a derrubar os altares que competem com Deus dentro do seu coração. Deus sabia que o ambiente espiritual iria moldar o coração. Por isso, Ele ordenou que toda a estrutura de idolatria fosse removida da terra. Se aquelas estruturas permanecessem, aí teria tentação, influência e o perigo também. E a Bíblia ensina que há realidades na vida que, se não forem tratadas, elas podem nos afastar de Deus, ou elas podem contaminar nossa comunhão com Ele. O princípio desse texto bíblico, ele é muito atual para nós. Existem coisas nas nossas vidas que Deus manda remover. A Escritura diz em Romanos, capítulo 3, verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para satisfazer os seus desejos. O que esse texto está querendo dizer para nós? Que nós não devemos dar oportunidades ao pecado. Como eu disse para os irmãos, raramente hoje os ídolos são de pedra ou de metal, mas eles continuam existindo no coração do ser humano. A idolatria moderna hoje pode ser o dinheiro, pode ser o status, o prazer, o orgulho. A idolatria moderna pode ser os vícios, pode ser a autonomia, a autossuficiência. A idolatria moderna pode ser a ambição descontrolada, pode ser um lazer, pode ser um hábito, pode ser um ambiente que nós não devemos frequentar, e pode ser até uma amizade. Existem amizades que devem ser abandonadas. Nem toda amizade é saudável espiritualmente. A Bíblia alerta em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Agora, isso não significa que o povo de Deus deve se afastar das pessoas do mundo no sentido de desprezá-las ou ignorá-las. Porque nós fomos chamados para ser luz entre essas pessoas. Porém, nós não podemos permitir que relacionamentos que desprezam a Deus se tornem influência sobre a nossa vida. Nós podemos resumir o capítulo 33, verso 52 de Números, em duas verdades. A primeira é que antes de receber as bênçãos, o nosso coração deve estar limpo.
E a segunda é que nós precisamos destruir tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então, depois de ordenar a destruição dos ídolos e a purificação da terra, Deus revela o propósito dessa ordem. Verso 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Agora, a melhor coisa desse texto não é que Deus fala para se apoderar da terra, nem se instalar nela. O melhor desse texto é que Deus fala que Ele deu a terra. Deus deu a terra para que eles pudessem tomar posse dela. Isso significa que essa terra não foi recebida por mérito, nem pela capacidade militar, porque antes mesmo das batalhas ocorrerem, Deus já havia ordenado, já havia determinado que a terra seria deles. A conquista da terra seria apenas o meio pelo qual Israel tomaria posse daquilo que Deus já havia concedido. Através desse texto, nós podemos perceber uma coisa: a graça de Deus sempre precede a ação humana. Sempre que nós recebemos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa, nós temos que entender, antes de nós nos movermos, Deus já fez. Deus já providenciou. Deus já deu a vitória. A terra de Canaã era um dom da graça de Deus. Ela era o cumprimento de uma aliança feita séculos antes com Abraão. Ela não era resultado de um mérito, ela não era resultado da conquista humana, mas ela era uma herança divina. No entanto, esse dom exigia uma resposta de fé e ação. Eles precisavam atravessar o Jordão, lutar e habitar na terra. E aqui nós podemos ver um equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus dá a vitória, mas o homem deve lutar a batalha. A mesma realidade aparece na salvação. A salvação é concedida por Deus. A redenção foi plenamente conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra foi completa, mas cada pessoa precisa responder ao Evangelho com fé e arrependimento. Meus irmãos, a graça de Deus, ela não anula nossa responsabilidade. Uma vida cristã vitoriosa, ela não cai do céu. Ela é conquistada através da fé e da obediência. O Senhor nos deu a vitória através de Cristo, mas nós precisamos avançar e tomar posse dela cada dia, todos os dias. Todos nós queremos receber as bênçãos de Deus, não é verdade? Parece que ninguém quer receber as bênçãos de Deus. Todos nós queremos receber as bênçãos de Deus. Todos nós queremos entrar nas promessas de Deus. Todos nós queremos experimentar as vitórias que Deus preparou para o seu povo. Mas isso exige uma resposta. Isso exige um passo de fé. Isso exige arrependimento. Exige confiar verdadeiramente em Cristo. Assim como Israel precisava atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, cada pessoa precisa atravessar o Jordão do arrependimento. Todos nós precisamos atravessar o Jordão do arrependimento e fé para entrar na salvação. Mas, infelizmente,
existem muitas pessoas que vivem próximas das promessas de Deus, mas nunca entram verdadeiramente nela. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, existem pessoas que frequentam a igreja, existem pessoas que conhecem o Evangelho, mas nunca entregam verdadeiramente as suas vidas para Cristo. Essas pessoas, elas permanecem espiritualmente às margens do Jordão, sem nunca atravessar. Contudo, a palavra de Deus, ela não traz apenas promessas, ela traz também advertências, e advertências muito sérias. Deus, ele nos mostra o caminho para as bênçãos, mas ele também alerta sobre as consequências da desobediência. E foi exatamente isso que Deus fez com Israel. Depois de ordenar que o povo expulsasse os habitantes da terra e destruísse toda forma de idolatria, o Senhor faz uma advertência severa, versos 55 e 56. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então, farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Ou seja, tudo aquilo que eles tolerassem se tornaria sofrimento para eles no futuro. Tudo aquilo que o povo de Deus tolerasse se tornaria sofrimento no futuro. Quando o texto fala farpas nos olhos, eu fiquei imaginando como é ruim quando um cisco entra no olho. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que gostam de futebol, né? Esses irmãos hoje estão fracos, né? Os irmãos gostam de futebol, não? Eu gosto. Tem muitos irmãos que gostam de futebol. E tem muito irmão que já foi no Serra Dourada, não já? Então eu creio que muito irmão já tomou um spray de pimenta no rosto. Porque inevitavelmente acontece, principalmente nos clássicos, né? E quando isso acontece, quando aquilo entra nos nossos olhos, nós ficamos perdidos. Eu, pelo menos, quando aconteceu comigo, eu fiquei perdido. Eu fiquei sem um senso de direção. Os meus olhos doíam, aquilo incomodava. E eu lembrei disso quando eu li esse texto, quando fala que aquela convivência seria como farpa nos olhos. Isso não é algo que apenas incomoda, isso é algo que ia ferir os olhos, isso é algo que iria causar uma dor contínua, é algo que iria atrapalhar a visão e a direção do povo. O texto fala também de espinhos nas costas. E quando ele fala isso, ele fala no hebraico que é algo que iria causar uma dor constante. Não é algo que iria causar uma dor momentânea, uma dor temporária, mas é algo que iria a todo momento causar uma dor, um sofrimento contínuo, algo que iria perfurar o corpo continuamente. Quando Israel tolerasse aqueles povos e suas idolatrias, a sua visão espiritual ficaria comprometida. O povo não enxergaria mais claramente a vontade de Deus. Aquilo ia ferir a nação continuamente, iria produzir conflitos, guerras, opressão. E é exatamente isso que acontece depois no livro de Juízes. Meus irmãos, aquilo que nós não removemos da nossa vida, primeiro, afasta, atrapalha a nossa visão espiritual. Depois, passa a ferir a nossa caminhada. Quando algo nesse sentido acontece, o povo de Deus deixa de enxergar as coisas claramente.
as coisas se tornam obscuras. E depois disso, o povo começa a sofrer as consequências. A palavra de Deus fala que isso aconteceu com a nação de Israel. Quando eles entraram, eles não expulsaram todos os povos, eles não destruíram todos os altares, eles não removeram todos os ídolos. O que Deus mandou aquele povo destruir, acabou sendo adorado. Israel não expulsou os povos e acabou caindo na idolatria deles. E o que Deus advertiu não ficou apenas como uma advertência. Ela se cumpriu na história de Israel. Os costumes pagãos, a adoração a outros deuses e a corrupção moral começaram a se infiltrar na vida da nação. E aquilo que deveria ser removido tornou-se parte da vida espiritual. Como consequência disso, o juízo de Deus se manifestou na história. O reino do norte, Israel, foi conquistado pela Síria em 722 a.C., e grande parte da sua população foi levada para o exílio. Mais tarde, o reino do sul, Judá, sofreu um destino semelhante, quando a Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, destruiu Jerusalém e o templo em 586 a.C. Esses acontecimentos marcaram profundamente a história. A história bíblica, portanto, nos mostra que os privilégios do povo da aliança não anulam a santidade de Deus. Deus exige fidelidade do seu povo e não tolera que a idolatria permaneça no meio dele. Essa realidade também traz para nós uma lição para o povo de Deus de todas as épocas. Aquilo que não é removido e tratado diante de Deus pode, com o tempo, corromper o nosso coração e trazer consequências sérias. Por isso, a ordem que o Senhor nos dá é destruir os altares e remover a idolatria. A advertência de Números 33, versos 55 e 56, é um lembrete sóbrio para a igreja de hoje. Deus não é apenas o nosso Salvador. Deus também é um juiz santo. E a graça de Deus não anula a santidade de Deus. Aquilo que não removemos quando Deus manda remover, vai acabar se transformando em espinho nos olhos, dor, caminhada e juízo. Meus irmãos, e embora a salvação do verdadeiro crente esteja segura em Cristo, o pecado persistente, não confessado em nossa vida, traz consequências graves. Por causa do pecado, nós podemos perder a alegria da salvação. O nosso testemunho, ele pode ser comprometido. A nossa comunhão com Deus pode ser prejudicada. E nós podemos sofrer a disciplina dolorosa de Deus. O pecado que nós toleramos hoje pode se tornar a fonte da nossa dor amanhã. Por isso, o compromisso com o mundo pode nos levar a sermos atormentados pelo próprio mundo que nós tentamos agradar. Por isso o povo de Deus não deve se agradar com o mundo, nem com as coisas que existem no mundo. A nossa alegria, o nosso contentamento vem do Senhor. As coisas do mundo são todas passageiras. O mundo em que nós vivemos tenta nos engolir. Por isso a nossa alegria e a nossa fidelidade deve ser com o Senhor. Partindo para a conclusão, enquanto eu preparava essa palavra,
eu penso que esse texto, ele se relaciona fortemente com a salvação. Porque esse texto, ele aponta pelo menos 3 verdades sobre a salvação. A primeira é a de que Deus é quem inicia a obra da salvação. Assim como Deus deu a terra para aquele povo, Deus também nos deu a salvação. A salvação é a nossa terra. A salvação também produz arrependimento. Quem realmente pertence a Deus, abandona os ídolos, rompe com o pecado e busca viver uma vida de santidade. A fé verdadeira sempre produz transformação. E o terceiro ponto é que a santificação, ela é necessária na vida do crente. Assim como Israel deveria estar limpo, assim como Israel deveria limpar a terra, nós também devemos limpar o nosso coração. O Espírito Santo, ele trabalha no crente, primeiro para mortificar o pecado, para destruir os ídolos e para produzir santidade. A palavra de Deus tem nos ensinado que quando há um arrependimento verdadeiro, abre espaço, então, para que a graça de Deus e a bênção de Deus se manifestem nas nossas vidas. Meus irmãos, nós somos o povo do arrependimento. O Senhor nos chama para nos arrependermos diariamente. Porque nós pecamos diariamente. Nós pecamos com as nossas palavras, nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos com as nossas emoções. Nós pecamos porque nós temos a natureza do pecado, porque o nosso coração é enganoso. Deus prometeu ao povo de Israel a terra, mas ele exigiu que houvesse a destruição dos ídolos. O Senhor Deus nos deu a salvação, mas Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para destruirmos os ídolos que nós colocamos nos nossos corações. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé. E dizer aos irmãos que da mesma forma que Deus promete a salvação, Deus também chama o homem ao arrependimento. Eu sei que todos nós desejamos viver as promessas de Deus, desejamos receber as recompensas de Deus, desejamos que Deus abençoe as nossas vidas, mas nós precisamos nos arrepender e nós precisamos destruir os altares. Se nessa noite você tem levantado altares na sua vida, esse é o momento de você derrubar eles. Se você tem dado mais valor ao seu trabalho, ao seu lazer, às suas amizades, se você tem destinado a Deus apenas um tempo que sobra, eu gostaria de convidar você nessa noite a curvar a sua cabeça e derramar o seu coração perante Deus, a romper com esse pecado e a colocar Deus no centro da sua vida e a entregar a Deus o seu melhor tempo, o seu melhor raciocínio. O Senhor tem muitas bênçãos para derramar na vida do seu povo. Mas às vezes nós não recebemos essas bênçãos, porque nós estamos agarrados
as coisas do mundo. O Senhor quer nos dar bênçãos, não apenas bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, bênçãos de alegria, de renovação, de esperança. Por isso, nessa noite, meus irmãos, antes de nós orarmos encerrando, eu gostaria que você, do seu local, orasse a Deus, pedindo perdão, pedindo que o Senhor renove o seu compromisso com Ele. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus no seu coração, se você ainda vive uma vida sem alegria, sem saber o que vai acontecer com você, nesse momento também, você pode clamar do seu lugar a Deus que ouve todas as nossas orações, a Deus que conhece os nossos desejos, os nossos problemas, os nossos sentimentos. Vamos ter esse momento de oração. Pai querido, Senhor que livrou o povo de Israel da terra do Egito, dando a eles, ó Pai, a oportunidade de entrar na terra da promessa. Senhor, que é o Deus que cumpre as suas promessas, nós pedimos, ó Pai, ouve o nosso clamor nesta noite. Ó Pai, se há algum coração que está distante do Senhor, que se encheu com as coisas do mundo, Pai, que neste momento, essas idolatrias, esse altar seja derrubado do coração, que haja um novo compromisso com o Senhor. Restaura, Pai, aqueles que estão distantes do Senhor, Pai, que nós possamos atravessar o Jordão do arrependimento, que nós possamos nos achegar a Ti, ó Pai, que nós possamos viver uma vida plena. Assim como o povo entrou na terra de Canaã, um dia nós entraremos no gozo celestial, nós estaremos na Tua presença, nós cearemos com o Senhor. Pai, que enquanto esse momento não chega na nossa história, nós possamos viver uma vida aqui, uma vida que Te agrada, uma vida que busca a santidade, uma vida que busca agradar ao Senhor antes de agradar a carne. Ó Pai, dá-nos esta bênção, ajuda-nos nas nossas dificuldades, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa onde nós temos falhado com o Senhor, restaura, Pai, a nossa comunhão, de todo aquele, Pai, que está cansado, que está aflito. Ó Pai, dá um ânimo novo nesta noite. Assim, Deus amado, nós oramos, clamando a Ti pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus.